Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. Os irmãos devem perceber que na outra oportunidade que nós tivemos falar, nós começamos a falar sobre essa carta de 1 Coríntios e nós vamos continuar falando dela. E os irmãos vão perceber que todas as vezes que eu tiver a oportunidade, nós vamos estudar essa carta. Porque você já aprendeu que essa carta é como fazer um diagnóstico da igreja contemporânea e colocar um espelho diante de nós para que nós possamos aprender o que nós precisamos fazer para melhorar enquanto igreja. Na primeira oportunidade, nós aprendemos sobre a convicção necessária. Nós aprendemos que nós precisamos ter convicção de que nós somos de Deus, que nós precisamos ter convicção sobre a sua graça salvadora sobre nós, e nós aprendemos também que nós estamos na mão dele e de lá ninguém pode nos tirar. E hoje, para dar sequência a tudo isso que nós temos aprendido, nós vamos ler a partir do verso 10, 1 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 10. Você já abriu? Amém. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar, no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe, de que há briga entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo e eu sou de Cefas. Eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? 14. Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com a sabedoria da palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louco a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é a mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Você aprendeu aqui que essa igreja estava passando por vários problemas, vários questionamentos elas tinham, e essa carta aos Coríntios é uma carta de resposta, que foi enviada a Paulo como uma carta de perguntas. Você aprendeu que essa igreja tinha vários pecados. Você aprendeu que essa igreja necessitava que Paulo respondesse várias questões. E nós estamos, enquanto igreja, aprendendo também que é possível que nós passamos por estes problemas, por esses pecados, e nós também precisamos de respostas, e nós vamos aprender com a igreja de Corinto e com Paulo sobre estes questionamentos que nós temos. A mensagem dessa noite tem por tema o perigo de esquecer a mensagem da cruz. Essas divisões faziam com que aquela igreja esquecesse o principal motivo dela ser igreja, que era a mensagem da cruz. Paulo já inicia
esses versos dizendo para nós que ele não está pedindo por ele, mas ele está pedindo pelo Senhor Jesus Cristo. E o que ele está pedindo? Ele está pedindo que aquela igreja seja unida no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Por que Paulo já começa esses versos falando disso? Você vai entender lá no verso 17. Porque ele vai começar a tratar daqueles problemas, pelo problema de divisão que aquela igreja enfrentava. Uma igreja que se divide é uma igreja que esqueceu da mensagem da cruz. E eu quero te lembrar que Paulo estava escrevendo para uma igreja de Deus, como nós aprendemos na nossa primeira mensagem. E eu quero te lembrar também que nós também somos igreja do Senhor. Então, não se assuste se você pensar que a nossa igreja não possa passar por esses problemas. Porque é bem provável que esses problemas também vão chegar à nossa igreja e nós vamos já estar preparados para quando isso acontecer. A primeira coisa que Paulo diz para que nós possamos fazer para não esquecer a mensagem da cruz é estar unido no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Está aí no verso 10. No verso 12, ele diz que aquela igreja estava dividida em 4 grupos. O primeiro grupo, que dizia ser de Paulo, que provavelmente era aquele grupo que se apegava à estrutura da igreja, porque eles eram os fundadores da igreja, eles estavam lá há vários anos, então eles já tinham passado por todas as dificuldades, e eles achavam que eles podiam mandar e conduzir a igreja da forma que eles queriam. O segundo grupo é o grupo de Apolo. O Apolo aqui, ele foi pastor daquela igreja, depois que Paulo foi para suas viagens missionárias, ele assumiu essa igreja. E se você ler lá em Atos, capítulo 18, verso 24, vai dizer sobre Apolo. E diz assim: neste meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. A filosofia daquela época estava em alta, os filósofos daquela época estavam em alta. Então, o Apolo era uma pessoa que falava muito bem, que sabia de filosofia daquela época, que tinha as palavras rebuscadas, que conduzia aquela igreja falando as palavras e com a oratória muito boa. Esse grupo que seguia Apolo se preocupava apenas com isso, com como eram feitas as coisas, com qual palavras o Apolo fazia, porque era um grupo que carregava os filósofos também, como os filósofos diziam. O outro grupo é o grupo de Cefas, ou, em outras versões, de Pedro. Pedro aqui também foi o apóstolo que que caminhou com Jesus. E esse grupo aqui provavelmente ficava muito preso às leis. E assim eles deixavam de lado toda a graça e a graça salvadora que nós falamos na nossa primeira mensagem. E o quarto grupo, que tem o nome mais bonito e que provavelmente é o mais difícil de se trabalhar, o grupo que se dizia de ser de Cristo. Esse grupo aqui provavelmente era aquele grupo que diziam que não precisavam de ninguém, de orientação de ninguém, porque eles eram santos, eles sabiam tudo. Provavelmente eles eram aquele grupo que excluía algumas pessoas porque eles diziam que eles eram os cristãos verdadeiros. Consegue identificar algum desses grupos aí na igreja que você tem caminhado? Espero que você não faça parte de nenhum deles. Esses grupos aqui dividiam aquela igreja e faziam com que aquela igreja deixasse para trás o seu propósito, que era o propósito da mensagem da cruz. João Calvino vai dizer algo muito interessante sobre a união. Ele diz assim: porque ele reina em nosso meio, quando ele é o meio de nos unir em uma união inviolável. Jesus Cristo vai reinar no nosso meio, quando ele for o meio de nos unir, para que a gente possa caminhar no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito.
A Bíblia várias vezes diz que nós somos os condutores da palavra de Deus, que nós somos responsáveis por levar a mensagem e a palavra de Deus. Como nós vamos fazer isso se cada um de nós puxar a corda por um lado? Se cada um de nós caminharmos por um lado? Pode ser que seja muito mais difícil. Uma igreja que não esquece a mensagem da cruz, pensa no mesmo modo e caminha para o mesmo propósito. Segundo, entender que só existe uma mensagem. Toda a Bíblia vai tratar da criação, da queda e a redenção. Esse é o plano, essa é a mensagem. Fora disso, não há evangelho e não há cruz. Você viu no texto que nós lemos aí, Paulo perguntando aonde os escribas encontraram sobre Jesus, aonde os gregos e os gentios encontraram de Jesus. Não foi nos livros que eles estavam estudando, foi na palavra de Deus que eles encontraram a mensagem, a única mensagem que nós precisamos professar, que nós precisamos dizer, que nós precisamos estudar. Por várias vezes, irmãos, e com a internet aí nos nossos telefones, e a gente fuçando toda hora, nós encontramos vários líderes usando da palavra de Deus só para te mostrar como você deve viver, ou só para te mostrar como você deve cuidar das suas finanças, como você deve cuidar do seu casamento. E aqui eu não estou dizendo que isso tudo é errado. Eu estou dizendo para que você preste atenção se aquela mensagem desses líderes que estão por aí, se aquela mensagem que eles dizem, anulam a cruz de Cristo ou não. Mensagens como conduzir o seu casamento, como cuidar das suas finanças, como ser bem-sucedido, não estão erradas. A Bíblia é cheia de orientações sobre isso. O problema é fazer com que a mensagem de Cristo e a mensagem de Deus se resuma apenas nisso. A cruz de Deus, a mensagem de Deus, a Bíblia e o Evangelho não pode ser tratada da forma que elas vão anular a cruz de Cristo, porque essa é a mensagem principal e essa é a única mensagem que Deus deixou para todos nós. Terceiro, entender que a mensagem da cruz é o poder de Deus. E aqui Paulo não está falando de uma palavra que vai ressuscitar um morto, que vai curar um paralítico. Ele não está falando só apenas disso. Ele está falando que a palavra de Deus é poderosa para tirar você do inferno e conduzir para o céu. É esse poder que ela tem. É o poder que, quando eu lendo essa mensagem, que é a mensagem da cruz, ela vai me tirar da rota para o inferno e vai me colocar para a rota do céu. Aqui Paulo está dizendo de uma mensagem que não precisa de marcar um dia para você ser curado. Não precisa de um pastor que fale bem, de uma pessoa que você vai caminhar até ela e ela vai orar por você ou ela vai te curar. Não é sobre esse poder que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo sobre uma palavra que tirou você lá dos pecados, lá da escuridão e te trouxe para a luz. Esse é o poder da mensagem da cruz, de redenção, de perdoar os seus pecados, de fazer você caminhar da forma certa e conduzir você para o céu. Não podemos fazer como os judeus ou como os gregos. Os judeus esperavam um Deus que viesse do céu com toda aquela luz, aqueles fogos, com todo aquele negócio. Os gregos esperavam que Jesus respondesse em todos os questionamentos deles. Lembre-se, Jesus veio simples. Jesus não vai responder todas as suas perguntas. Então não fique esperando por milagre. Não fique esperando por todas as respostas. Que o Jesus que nós cremos, Ele pode dar
todas as respostas que você precisa e Ele pode fazer todos os milagres que você precisa. Mas e se Ele não fizer? E se Ele não te responder todas as suas perguntas? O caminho para o inferno ainda vai continuar sendo o caminho para o inferno, e o caminho para a salvação ainda vai continuar o caminho para a salvação. Nós aprendemos na mensagem anterior, em Salmos, capítulo 34, verso 8, que diz: procure descobrir por você mesmo. Tudo que você precisa já foi revelado na palavra de Deus. Estude, se dedique, procure descobrir por você mesmo o plano que Jesus tem para a sua vida. Não espere que um pastor que fale bonito, não espere que um pastor de internet te diga o que você tem que fazer. Procure descobrir por você mesmo. Não espere sinais como os judeus, não espere que a ciência responda tudo como os gregos ditavam. Não espere. Não espere alguém te apresentar Deus. Se aproxime dele e o conheça. Entenda, nós precisamos estar unidos no mesmo modo de pensar, no mesmo propósito, entender que só existe uma mensagem, e entender que a mensagem de Deus é o poder, tem o poder de nos tirar do mundo do pecado e nos levar para o mundo da salvação, para o caminho da salvação. Mas eu não quero te deixar preso aí nessa igreja. Eu quero te mostrar uma igreja que em outro contexto, mas que ela conduziu as coisas da forma certa e não se esqueceu da mensagem da cruz, que está lá em Atos, capítulo 2. Você conhece esse texto bem, a partir do verso 42. Que diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Essa é uma igreja que não se esqueceu da mensagem da cruz. No verso 44, ela é uma igreja unida no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. No verso 42, ela é uma igreja que entendeu que só existia uma mensagem. No verso 42 e no verso 43, ela é uma igreja que cria no poder dessa mensagem, a mensagem da cruz. E no 47 tem o resultado de tudo isso, de todo esse trabalho, de todo esse esforço. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Uma igreja que não se esquece da mensagem da cruz, que caminha para o mesmo propósito e tem o mesmo pensamento, entendendo que só existe uma mensagem e que essa mensagem é o poder de Deus. Ela vai caminhar e vai cair em graça da sociedade, da comunidade, e as pessoas vão sendo salvas naturalmente. Talvez seja isso que nós precisamos começar a praticar, para que daqui a pouco a nossa igreja esteja cada vez mais cheia de pessoas sendo salvas e pessoas que Deus vai acrescentando no nosso meio. Aquela igreja se dividiu e essa divisão fez perder o propósito e esquecer a mensagem. A minha oração é que isso não aconteça aqui, porque precisamos caminhar no mesmo pensamento e no mesmo propósito, não nos esquecendo da mensagem da cruz.
3 coisinhas para você praticar aí durante a sua semana e durante a sua vida. Evitemos divisões e partidos no meio da igreja. A palavra que Paulo usa aqui para divisão significa rasgo. Ele está dizendo que é como se você pegasse um véu daquela época e rasgasse. E nós sabemos que depois que a gente rasga alguma coisa, mesmo que seja a melhor costureira do mundo, ainda vai ficar marcas e aí você vai perceber que foi costurado. Evite divisões em partidos. Segundo, não se deixe levar pela sabedoria da palavra. Não se deixe levar, irmãos, por alguém que só fala bonito, por alguém que é famoso. Não se deixe levar por isso. Procure você mesmo descobrir o que Deus tem para nós. Esses líderes, esses pastores, se forem pastores sérios, se forem líderes sérios, têm abençoado milhões de pessoas. Mas se a mensagem dele anula a cruz de Cristo, comece a repensar essas pessoas que você tem ouvido e que você tem escutado. Terceiro, lembre-se, a mensagem sempre deve apontar para Jesus Cristo. Augusto Nicodemos, na sua mensagem sobre esse mesmo texto, ele diz que sempre é possível linkar a mensagem da cruz com toda a mensagem que você ouvir. Porque essa é a mensagem da Bíblia, essa é a mensagem da palavra de Deus. Então preste bastante atenção. Preste bastante atenção se as pessoas que sobem nesse púlpito aqui não estão anulando a mensagem da cruz. E não divida a nossa igreja em nome de Jesus. E entenda que toda vez que você for falar da mensagem de Deus, você também não pode anular a cruz de Cristo. Ela é o poder que nos tira do pecado e nos leva para a salvação e que vai nos caminhar até o céu. Amém?